Olá, me chamo Semacena e meu grupo se quedou com o tema 3: errores correntes em el metabolismo de aminoácidos. Agora me vou falar um pouco sobre princípios generais. Os errores inatos do metabolismo são enfermidades monogênicas de herança autossômica recessiva, em sua maioria. A alteração em el gene produz um defeito enzimático que conduz às alterações bioquímicas características de cada enfermidade metabólica e são responsáveis pelos fenotipos desadaptativos próprios de cada patologia. A maioria dos errores inatos de metabolismo se manifesta na idade pediátrica, desde as primeiras horas de vida e hasta a adolescência, com sintomas e signos similares a outras patologias. Não reconhecê-las conduz a sequelas importantes, sendo as mais frequentes desnutrição, convulsões e retardo mental. A prevenção de essas sequelas com o diagnóstico oportuno é o enorme desafio ao que se enfrentam os pediatras. Com este objetivo, é necessário que os clínicos estejam familiarizados com os sintomas e signos mais comuns em los errores inatos do metabolismo, para poder iniciar oportunamente o tratamento. Agora me vou falar sobre as classificações. Las EMI se pode classificar tomando como base distintos critérios: idade de debut, sistema orgânico mais afetado e etc. Pode classificar em enfermidades metabólicas tipo intoxicação. São aqueles em los que predomina o acúmulo de uma substância tóxica para o organismo e que vão a manifestar-se tras um período neonatal livre de sintomas, com um quadro progressivo de rechaço do alimento, vômitos, sonolência, convulsões e coma. Em este grupo predomina a afectação neurológica seguida de hígado e músculo. Exemplos deste grupo: transtorno do metabolismo de los aminoácidos, ciclo de ureia, aciduras orgânicas, intolerâncias a carboidratos, porfirias e transtorno do metabolismo de neurotransmissores. Enfermidades metabólicas tipo déficit energético são aquelas em las que predomina uma deficiência em la produção de energia por transtorno mitocondrial ou citoplasmático. Os sintomas aparecem rapidamente depois do parto ou tras umas horas de nascimento, e a característica é um grave compromisso vital, sobrevivendo a la muerte se não aporta energia. Exemplos desse grupo: defeitos de la oxidação de ácidos graxos, glucogenólise, alterações em el metabolismo de la carnitina e acidoses metabólicas congênitas. Os afetados de estes dois grupos são susceptíveis de intervenção dietética e nutricional. Enfermidades metabólicas em las que se altera o metabolismo de moléculas complexas engloba a todos aqueles transtornos em los que se produz uma alteração orgânica ou funcional de alguma de las orgânulas
intracelulares, responsáveis do metabolismo das moléculas complexas. O depósito progressivo dessas moléculas não metabolizadas se vai a manifestar em formas de enfermidades que podem afetar a qualquer órgão e se pode apresentar em qualquer época da vida. Exemplos deste grupo: enfermidades lisossomais e perisossomais, defeitos de glicoxidação, defeitos de la síntese de colesterol, defeito de la síntese de alfa-1 antitripsina. O avanço continuado em el estudo de las vias metabólicas e sua complexidade hace que o número de errores metabólicos que estão sendo estudiados aumente de forma constante. Bueno, eu sou Gleiton Clovis, né? Eu vou falar um pouco de métodos de detecção, né? E em la maioria de los erros inatos do metabolismo se manifestam na idade pediátrica, né? E desde as primeiras horas de vida até a adolescência, né? Com sintomas e diagnósticos similares, né? A outras patologias, né? Não reconhecê-las, né? Porque conduz sequelas importantes, né? Sendo as mais frequentes a desnutrição, né? Convulsões, retardo mental, né? E a prevenção desta sequela, né? Com um diagnóstico oportuno é um enorme desafio, né? Creio que para que é um desafio para as pessoas que enfrentam, né, com os pediatras, né, em um momento. Pero com estes objetivos é necessário que os pediátricos, os médicos estejam muito familiarizados com os sintomas e diagnósticos mais comuns, né, e nos erros inatos de metabolismo para poder iniciar oportunamente o tratamento, né. La aparição do sintoma de sintomatologia, né, pode ser muito aguda, né, em um período neonatal, ocasionando uma emergência clínica, né, etapas posteriores de la vida. Em cambio, a apresentação, né, suele ser menos aguda. Esto significa que, sin embargo, né, que se as sequelas neurológicas, né, e nutricionais são menores, né, pero em recém-nascido também. Se que tem um repertório em um recém-nascido, creio que limitado, né, de respostas frequentes, graves e os sintomas inespecíficos iniciais, né, que inclui rechaço de alimentação, vômitos explosivos, né, creio que uma progressão creio que um compromisso de la consciência que começa com letargia e somnolência e termina em um coma profundo com convulsões, né? E um compromisso hemodinâmico que pode causar até a morte, né? E também pode encontrar um edema cerebral, incluindo também algumas hemorragias, né? Se bem que também temos um ninho com sepsis, né? Apresenta similares ambos estes sintomas,
né, que devemos destacar em que os pacientes com errores inatos do metabolismo, né, também têm um maior risco de apresentar uma infecção, tanto por la sepsis, que pode enmascarar um erro inato do metabolismo que impede um diagnóstico oportuno, que é recomendado, por lo tanto, sempre tomar as amostras de la sangre, la orina e em la tarja de em la tarja de papel filtro quando existe lá creio que uma suspeita de inchaço em o metabolismo. E um diagnóstico, né, que se pode confirmar, né, quantificando, né, os aminoácidos, né, orgânicos, né, medindo, né, cartarina total e livre, né. É também a massa, espectrometria de massas. Creio que em exames que devem ser referidos rapidamente ao laboratório especializado, né, aproximadamente um terço dos pacientes com enfermidades metabólicas, né, têm uma apresentação mais tardia, né, um período livre de sintoma suele de 6 meses ao suspender a latência materna. Depois de um ano de estender-se as etapas posteriores, incluindo adolescentes, adultos, jovens. Cada episódio, cada parte pode derivar em la maioria espontânea ou em morte inexplicada, né? Pero durante um período entre as crises, o paciente parece normal, pero o início agudo se desencadena por uma enfermidade infecciosa, pero que tienen fiebre, constipação ou ingestivas ingestas de proteína, né? E também é um catabolismo proteico, né, que também poderia precipitar em uma descompensação, né? As enfermidades, né, são as mesmas, né, que apresentam as mesmas de apresentação neonatal aguda, né, devendo agradar que os defeitos de la oxidação de ácidos grasos, né, la hipoglicemia que presenta em enfermidades com intolerância das proteínas, pero la mais frequente de las alterações de metabolismo de los hidratos de carbono ou de ácidos grasos, né? Pero pero com hipoglicemia, perdão, devido ao bloqueio, né, em la liberação de glucosa desde o glucogênio, desde o glucógeno, né, e é maior em o ayuno, né. Os sintomas que são signos, hipoglicemia, hepatomegalia, que assim que se habla, não sei, perdão, hepatomegalia é o nome. E a hipoglicemia pode ser muito importante,
né, em galactosemia e em intolerância hereditária a la frutose, aunque los sintomas solo aparecen después de ingerir açúcares, né? Y los defectos de oxidación de ácidos grasos também apresentam uma hipoglicemia. Pero sin cuerpo, sin cuerpos cetónicos, né? Cuerpos cetónicos. La, la hipoglicemia pode ir acompanhada de outras alterações bioquímicas, como hiperamonemia, né? Acidoses metabólicas ou aumento de la transaminasas, né? Por isso é fundamental medir a glicemia, amino e ácido láctico para poder ter uma aproximação, creio que mais diagnóstico de lo caso de la situação. E o hemograma, falar um pouco, né, que em alguns estudos em laboratório em um ninho com suspeita de um erro inato em metabolismo, né, um hemograma com reencontro de plaquetas, urina completa, gases venosos, a glicemia, amônio, substâncias reductoras em la urina e também a quantificação de aminoácidos em sangue e urina, ácidos orgânicos, ácidos láticos, né? E a correção ou a correta interpretação de los resultados de análise de aminoácidos depende de la muestra que se haya obtenido, né, e enviado de uma forma adequada, né? Em geral, que melhor ser um teste aminoácidos, né, em plasma devido a algumas pequenas devido a algumas pequenas, creio que transtornos, alguma anomalia, elevações ou carências carências, né, que podem detectar-lhe em sangue e enfermidade que podem detectar melhor, né, em la urina, como a cistinúria, né, que é o líquido cefalorractídeo, né, que se refere geralmente às análises, né, neurotransmissores pero para outro tipo de enfermidade que se utiliza também, né, como meio de confirmação para conhecer o grado de afecção cerebral. E as muestras de la sangre, né, que deve tomar-te em unas, pero para bebês poucos meses de la vida, né, que devem alimentar a curtos intervalos, né, se deve tomar justo antes de la seguinte toma. Creio que as amostras hemolizadas devem rechear-se, que dão lugar a elevações de taurina, glutamato, aspartano, glutatión e dentre outros.
E também, né, glutinação, né, é inestável e se diminui com o tempo, né? E a serina baja e pode ser devido a la contaminação bacteriana e la hidroxiprolina elevada pode iniciar uma contra pode iniciar uma contaminação fecal, né? Asimismo, os aminoácidos, né, os sulfaroxocistina e homocistina e o trifosfato tende a unir-se, né, a las proteínas, né, e por lo su concentração se diminui, aunque las muestras, né, as mostras se desproteinem, creio que ela se deixa creio que deixa de ter uma concentração, creio que maior. E o metabolismo mais comum um metabolismo mais comum de la desproteinização é a mescla de fluido biológico com ácido sulfosalítico. Creo que é assim que habla, perdão pelo nome. E o transporte de la muestra deve realizar-se em hielo para transporte local, pero em envio de outro laboratório deve enviar-se congelado, né? Em caso de que não se haja, deve realizar transporte e análise de forma imediata, né? Que convém congelar em uma plasma ou urina, né? Creio que desproteinizados, né? E ao menos de 40 graus Celsius e pues a temperaturas superiores para degradar a asparagina e glutamina. O analisador, né, de aminoácidos, né, é um método, creio que mais popular em los laboratórios clínicos, né, e que se considera estándar. É o analisador de aminoácido, que se trata de um sistema de cromatografia iônica, né, que na fase estacionária consiste em uma coluna de intercâmbio, né, ou seja, é decir que retiene as moléculas cargadas positivamente, né. Esta coluna está compuesta por uma resina de poliestireno, né, e grupos de sulfonato e cationes. Está composta de um tampão aquoso, né, ácido cujo pH se aumenta gradualmente ao longo das análises. Ao começo das análises, todos os aminoácidos têm uma carga positiva, né, devido à protonação, né, de seus grupos amino. Tanto são fortemente retenidos por uma coluna, né, e desplazam ao sítio, né. Também os diferentes aminoácidos, né, se separam,
né, de la coluna e inclui quando o pH está em esta fase móvel se aumenta se aumenta suficientemente como para que o aminoácido alcance uma carga neutra, que é dizer que o ponto de isoelétrico de cada aminoácido alcança su ponto um ponto diferente. O isoelétrico a um pH diferente, né? Porque lo influem sequencialmente a um pH e tempo determinado. Uma vez que os aminoácidos se han separados, se leva a cabo uma creio que por uma coluna, né, de derivatação, derivata, perdão, derivatização, um cabo, né, que creio que 135 graus com nidrina, né, e o reativo que reaciona selectivamente com os aminoácidos, dando um lugar a um composto de color morado que pode ser detectado, né, a 570 microns. E em câmbio a prolina e hidroxipropina, que dão lugar a um composto amarelento, né, que se detecta em 440 miligraus. Descripción de las principales metabolopatías congénitas. Tenemos a fenilcetonuria, que é um erro congênito do metabolismo causada por déficit de fenilalanina hidroxilasa, que é uma enzima encargada de transformar a fenilalanina em tirosina. É uma enfermidade hereditária de caráter autossômico recessiva. La fenilcetonuria se manifesta de distintas formas. Temos a fenilcetonuria clássica, que tem sua atividade da enzima inferior ao 1%. Temos a hiperfenilalaminemia moderada, com atitude de enzima entre 1 e 5%, e a hiperfenilalanemia benigna, com atitude superior a 5%. Podem aparecer outras alterações também, por exemplo, ósseas, como a microcefalia. Também temos cutâneas, como color clara de la pele. Nervos, como inquietudes. E outra anomalia seria a tiroxinemia. É um erro do metabolismo de la tirosina causada por la deficiência de uma enzima, la fenilacetoaceto hidrolasa, FAH. Se acumulam uns aminoácidos como a tirosina e a mitonina, causando intoxicação. Em el bebê nasce sem esse problema, já que sua madre hace todo o processo metabólico. Depois do nascimento, com a alimentação do leite, começa a acumular certas toxinas em hígado e rinhões, e o ninho começa a manifestar a enfermidade.
Si modificar los fatores dieta, educación, logran desfrutar de una vida normal com mínimas limitações. Eu sou Carlos, eu vou finalizar o trabalho com albinismo. É um defeito de produção de melanina que ocasiona ausência parcial ou total de pigmentação do color da pele e do cabelo e dos olhos. E o albinismo é uma alteração hereditária do sistema de melanina que vários alelos mutantes aplicantes distribuidores do reino animal com capacidade de causar o fenotipo em la espécie humana. O albinismo afeta lá o sistema de melanocitos, sim? E o albinismo se inclui entre os errores inatos de metabolismo, posto que recentes trabalhos a la demonstração que os melocitos, las organelas produtos de melanosa são normais e os tecidos de afectos ao que a melanina e a sintesada por a forma de adequada por la dica de organales, sim? Qual é a importância da biomédica nesta parte da albinismo? É um metabolismo do termo que se usa para descrever a interconversão de compostos químicos em el corpo e as vias que seguem as moléculas individuais, sim? Então, se suas interconexões, os mecanismos que regulam o fluxo do metabolismo através das vias. Nós outros temos três vias, sim? Via anabólicas, via catabólicas e vias anfibólicas. Então, se a via anabólica é que são as aplicações que o sistema de composto de maior tamanho e mais complexo a partir do precursores do menor tamanho do exemplo. Ela síntese das proteínas a partir de aminocitos, sim? E catabólicas, né, que é a segunda via catabólica, que estão involucradas na desingradação das moléculas de maior tamanho e, no geral, amplia reações oxidativas, sim? E a terceira via anfibólicas é que se apresenta às encruzilhadas do metabolismo e actuam como enlaces entre as vias anabólicas e catabólicas. Por exemplo, o ciclo de ácido cítrico. Ele é mais conhecido que o metabolismo normal e essencial para entender as anormalidades que fundam a enfermidade. Ao metabolismo normal inclui adaptação e pedidos de inação